Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 4 de fevereiro de 2024, na nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente, aos domingos, às 17 horas, fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje, nós vamos adentrar ao capítulo 108, que tem como título Oração. E neste capítulo, Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2, em que Paulo diz: Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. E Emmanuel diz: muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sinais de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra a palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com a ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Muito bonita essa explicação de Emmanuel
com relação a este título, né, capítulo 108 do livro Pão Nosso, oração. E é muito comum da nossa parte, muitas vezes, nos esquecermos da oração. Na hora que nos levantamos, na hora das refeições, na hora das decisões importantes da nossa vida, nos momentos em que vamos nos deitar, até mesmo quando saímos para a rua para os afazeres cotidianos. A oração deveria ser para nós como um escudo protetor para que estejamos fortalecidos em todos os momentos do nosso dia, em todos os momentos da nossa vida. E Emmanuel é muito claro quando reporta-se a esta passagem de Paulo na sua carta aos Colossenses, quando Paulo diz que perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverai em oração, ou seja, mantenha-se em oração durante todos os momentos do seu dia e da sua vida. E a oração, ela não combina de maneira nenhuma com as intemperanças que normalmente carregamos ao longo da nossa caminhada. Para que a oração atinja os seus objetivos, para que a oração atinja os planos maiores da vida e chegue aos ouvidos dos benfeitores espirituais, é preciso que ela esteja revertida de muita calma, de muita serenidade. A prece intempestiva, a prece no grito, a prece que se faz exigente nas suas petições, normalmente, como diz Emmanuel ao final, é como a flor improdutiva que o vento leva. Cai ao chão e ela então é levada pelo vento. Porque, na realidade, não é desta forma que os benfeitores espirituais esperam de nós uma postura mais equilibrada e consciente com relação à prece. Pedimos exageradamente nas nossas preces. Pedimos aqui, pedimos ali, pedimos por este, pedimos por aquele, pedimos por nós mesmos, pedimos benefícios, pedimos melhorias, pedimos saúde, pedimos corpo perfeito, pedimos muitas vezes até determinadas mordomias para que possamos ser gratificados na nossa vida material. Muitas vezes os nossos pedidos se revertem até mesmo aos nossos descendentes, para que nós, de alguma forma, sejamos beneficiados e com isso possamos oferecer a eles uma tranquilidade maior na vida que lhes espera. Em todos os momentos, esquecemos-nos de tudo aquilo que é determinado por Deus. Esquecemos-nos de tudo aquilo que é determinado por Jesus e pelo plano maior da vida. Porque nem sempre, dizia um velho ditado, nem sempre tudo aquilo que pedimos é justamente aquilo que merecemos. Ou um outro ditado popular que diz que nós não sabemos o que pedimos, mas Deus sabe exatamente o que nos dar. Então, é preciso que tomemos consciência da oração. É preciso que tomemos consciência das palavras que são emitidas por nós em direção à espiritualidade. Quando nos dirigimos a uma prece, não temos que ter pressa, não temos que ter a fobia da corrida para que tenhamos que fazer outras coisas. O momento da oração, o momento da prece, é um instante sagrado para nós. É aquele momento em que nós nos ligamos à espiritualidade maior e oferecemos a ela
a nossa disponibilidade de compreensão com relação ao problema ou à dificuldade que estejamos enfrentando naquele momento. Por falta de uma compreensão maior, por falta de pararmos para pensar e refletir a respeito das dificuldades que ora estamos vivendo, transformamos a prece num momento de revolta da nossa parte, incompreensivos que somos pela situação que ali estamos vivendo. E há de se lembrar que nem sempre as situações difíceis e complicadas da vida são justificadas pela necessidade de se passar por aquilo. Muitas vezes, essas dificuldades, esses problemas, esses sofrimentos são atribuídos a nós mesmos pela nossa falta de responsabilidade e disciplina. Pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, acumulamos problemas e dificuldades que muitas vezes não se mostram no momento, mas que irão aparecer em determinado instante da nossa caminhada. Então, ao fazer a prece, é preciso que saibamos distinguir o que é algo evolutivo, que faz parte de uma expiação e de uma prova, e que não tem razão de ser na vida atual, ou aquilo que é fruto de um desregramento mental, emocional, psicológico, físico e espiritual da encarnação anterior. Só assim, então, nós poderemos nos dirigir à espiritualidade através da nossa oração para compreender de forma adequada aquilo que estamos vivenciando. Por que será que nós pedimos tanto? Por que será que nós exigimos tanto? Talvez não seria mais prático, mais fácil, mais correto agradecermos? Porque se fizermos uma análise das nossas vidas, temos muito mais a agradecer do que a pedir. Mesmo com as dores, as dificuldades, os sofrimentos, nos mantemos encarnados, vivendo, sobrepondo esses momentos difíceis, superando as dificuldades, os sofrimentos, as dores e seguindo em frente no processo evolutivo. É muito diferente quando nós estamos vivenciando uma prova ou vivenciando uma expiação na encarnação atual, que, ao analisarmos, não vamos encontrar nesta vida uma razão para aquilo. Então, pelo conhecimento espiritualista, pelo conhecimento espírita, temos a certeza de que este problema, esta dificuldade, está diretamente ligada a vidas anteriores. Agora, quando passamos por determinadas situações, dificuldades e sofrimentos, e ao analisar, lembramos-nos de dias anteriores, semanas anteriores, meses anteriores, anos anteriores, e conseguimos relacionar uma coisa com outra, sabemos perfeitamente que ali se encontra o resultado daquela ação negativa em tempos atrás. Diz Joana de Ângeles, orar é abrir a boca da alma, ou seja, a alma, o espírito encarnado. Orar é o espírito abrindo a sua boca e fazendo a sua solicitação para que dessa forma ele possa ser ouvido pela espiritualidade. Como é interessante quando nós criamos um padrão para as nossas vidas
orando. É muito interessante essa experiência. Se nós tirarmos uma semana da nossa vida e fizermos uma oração quando acordamos, quando saímos de casa, quando voltamos para casa, quando vamos nos deitar, uma oração em agradecimento aos alimentos durante o dia. Depois de uma semana, nós vamos facilmente observar o quanto nós nos modificamos, o quanto houve uma transformação no nosso interior. É como se fôssemos tomados por uma calma, por uma tranquilidade. A confiança, a fé e o otimismo passam a ter uma conotação ainda muito maior na nossa caminhada. Nós vamos conseguir entender de uma maneira muito clara que aquele instante de oração onde estamos expondo as nossas necessidades é um encontro íntimo com os benfeitores da vida maior. E que eles, com certeza, estão ouvindo e farão uma análise daquilo que poderão nos oferecer como ajuda. E sempre, sempre nós vamos observar que em momento oportuno, em momento correto, a ajuda chegou para cada um de nós. Muitas vezes uma ajuda imperceptível, muitas vezes uma ajuda que nós nem imaginávamos que ela poderia acontecer. Todos nós que estamos aqui reunidos hoje, neste momento de uma reflexão a respeito desta lição, já vivenciamos com certeza momentos difíceis e, de repente, algo se modifica e somos amparados na nossa necessidade. É fruto da oração, da fé, da confiança, do otimismo, é fruto do nosso merecimento, porque nós só recebemos aquilo que nós ofertamos ao longo da vida. E orar é ofertar, é o ofertar o melhor que existe em nós de agradecimento pela vida e por tudo aquilo que temos recebido. Faça um teste. Durante esta semana, a partir de amanhã, segunda-feira, faça essas preces que comentei aqui com vocês. Pela manhã, quando acordamos, quando saímos de casa, quando voltamos de casa, quando vamos nos deitar e nos momentos das refeições. Agradecendo, não pedindo, apenas agradecendo. E observe até a próxima segunda-feira a diferença que vai haver em você. E caso você esteja aflito, desesperado, nervoso, irritado, chateado com alguma coisa, antes de iniciar a sua prece, feche os seus olhos, busque uma paisagem calma, serena e tranquila para que acalme o seu coração e a sua mente. Respire profundamente, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, até aquele instante em que você sentir que há uma serenidade. E a partir daí, faça a sua prece. Existem aí inúmeras preces tão bonitas e tão significativas
direcionadas a certas circunstâncias da vida, direcionadas a determinados espíritos de alta envergadura espiritual, ou até mesmo, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz lá uma coletânea de preces explicando como funciona a prece, pelo pensamento, pela vontade, pela emissão de energia, e coloca lá vários tipos de preces que podem ser utilizadas no dia a dia da vida de conformidade com a necessidade do momento. Realmente, a oração é para nós um instante de encontro com a espiritualidade. Quando nós ficamos sem orar, é como se nós estivéssemos vazios por dentro, porque a oração ela alimenta a mim, espírito. Da mesma forma que a comida alimenta o meu corpo para que eu me mantenha de pé e vivo, a oração alimenta-me espiritualmente para que eu mantenha a minha fé, a minha confiança, a minha esperança, o meu otimismo, a minha certeza numa boa resolução, a minha certeza no dia de amanhã. Quando saímos da prece, entramos em mar turbulento, com inúmeras variações, e ficamos sujeitos a este mar turbulento com inúmeras variações. Quando oramos, navegamos em mar calmo, e ao estar em mar calmo, visualizamos o horizonte com mais nitidez e conseguimos navegar com segurança e tranquilidade. Então, a prece é, sem dúvida, para nós um instante de muita paz, de muita alegria e de muita tranquilidade interiormente. E volto a repetir, quando nós ficamos sem a prece, há um vazio interior dentro de nós. A vida como que perde a sua essência e o seu sentido. Agimos de conformidade com o momento. Se o vento está para a esquerda, vamos para a esquerda. Se o vento está para a direita, vamos para a direita. Com a prece, com a oração, damos um sentido único à nossa vida, um sentido de elevação, de progresso, de crescimento e de desenvolvimento, não só na vida material, mas também dentro da espiritualidade. E é interessante que a prece nos favorece a percepção mais nítida e mais clara da ajuda dos benfeitores espirituais, quando eles nos oferecem, através de uma mensagem, de um livro, de uma conversa, ou até mesmo de uma intuição, de um sonho, uma orientação daquilo que precisamos fazer, daquilo que precisamos mudar, daquilo que precisamos melhorar na nossa vida. Então, se você puder, durante essa próxima semana, faça aí um teste. Ore com mais frequência, ore com mais alegria e com mais amor, e faça da sua oração esta ponte de ligação com o plano maior da vida. Então, fica aí a nossa reflexão de hoje. Livro Pão Nosso, capítulo 108, oração. Desejo a você um bom final de domingo, lembrando a todos que daqui a pouco, às 20 horas, a nossa série Estudo Sistematizado. Estamos fazendo aí um estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa semana para todos e que Jesus abençoe a todos nós, os nossos lares, a nossa caminhada, e que possamos estreitar este laço de confiabilidade da espiritualidade para conosco através da oração. Uma boa semana, nos vemos no próximo domingo.
Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e que Jesus nos abençoe.